Que a escuta e a vivência do Evangelho nos conduz à vida eterna. Amém. Meu irmão e minha irmã, parece-nos lógico que Jesus disse: atrairei a mim todos, que de alguma forma estiverem com os olhos atentos a Ele ou que seguirem os seus passos. Se alguém, como Ele mesmo disse, se alguém me quer servir, siga-me. Portanto, indicando a morte, que Jesus iria morrer para além da realidade da cruz, que de fato é uma verdade, é um fato. O Senhor elevado na cruz, a exemplo de Moisés, que levantou a serpente no deserto como sinal de salvação para os seus, Deus novamente aceita que o Filho teu seja elevado na cruz, para que esse seja o meio pelo qual Deus atrai para si a salvação do mundo. Mas interessante que, para além do gesto, do modo como o Senhor Jesus morre, indicar de que morte iria morrer, também nos fala de sua morte gloriosa, que também pode parecer estranho falarmos de glória, sabendo como fora doloroso o sacrifício de Jesus, mas a glória à qual estamos a nos referir é que o Senhor é glorificado quando Ele realiza a vontade de seu Pai que está no céu. Por isso que a voz do céu diz: eu glorificarei de novo. A glória de Deus é ter consciência clara de ter alcançado o projeto de salvação que Ele desejava para o mundo, como um sinal de amor que o Filho dá em nome do Pai. Por isso que para João é importante que aqueles que querem ver Jesus não apenas o veja de forma humana ou de forma caricaturada como um grande profeta, mas Jesus quer que também ele seja visto como aquele que veio para fazer a vontade de seu Pai. E se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo, mas se morre, então produz muito fruto. O Senhor querendo lembrar que uma vida doada, oferecida, muitas vezes é o que gera vida. E é muito comum, às vezes, nós inclusive percebemos isso. A vida, por exemplo, dos casais que, quando são capazes de dar a vida um pelo outro, como isso é geração de vida, dos pais para com a família, os filhos, quando isso acontece também ali, a geração de vida, dos filhos, quando esses também, invertem em alguma medida, ao compromisso com os seus pais, se seus pais foram capazes de sacrifícios por eles, para que eles pudessem ter, de fato, consciência do amor sincero e verdadeiro e não que simplesmente trocá-los por qualquer outro, da mesma forma agora de forma invertida. Os filhos também são capazes, às vezes, de dar bonitos gestos de amor para os seus pais. E assim vamos entendendo, inclusive, a dinâmica da vida cristã, que fala também da nossa experiência de vida que deve gerar vida. Não é à toa que, especialmente nós, também nos submetemos a algumas situações que podem ser sacrificantes, como a que estamos fazendo, acompanhando missas de casa, parando por algum tempo, durante alguns dias, mas com a intenção de que isso sinalize o nosso zelo, o nosso gosto, o nosso amor pela vida. Se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Assim também deve ser o nosso processo de conversão, que estamos a viver e a fazê-lo ao longo desses quase 40 dias. Experiências como as que nós adotamos
como modo de reconquistar em nós nossa identidade, filhos e filhas de Deus, que o pecado desfigurou, desconsiderou que éramos filhos de Deus, nos afastou profundamente dele. E agora, nesse caminho de volta, nesse desejo de reencontro com o Senhor, nesse êxodo que fazemos novamente no encontro com Ele, percebemos também a necessidade da nossa profunda experiência de conversão, onde especialmente os frutos e os resultados de uma conversão é também o começo de uma vida nova. Como dizia o profeta Jeremias no final da primeira leitura, quando ele reconhece essa ação misericordiosa de Deus, quando reconciliado ou recomeçando com o seu povo uma aliança de vida, de fé e de amor, o próprio Senhor vai dizer: todos me reconhecerão, pois perdoarei sua maldade e não mais lembrarei o seu pecado, que é o resultado da nossa experiência quaresmal, onde ali fizemos ou procuramos fazer nosso exame de consciência, nossos exercícios penitenciais, nossos exercícios quaresmais, com a intenção de demonstrar a Deus uma profunda conversão e correção. E agora, como prêmio, como resultado, o Senhor concede, como que restabelecendo uma aliança que havia sido perdido, o perdão que é também consequência, ou fruto que nasce da realidade que deixamos morrer. Deixamos morrer algumas realidades, e a partir da morte delas ressurge uma nova realidade, uma nova vida, que é especialmente a vida de conversão, a vida de reconciliação, a vida nova com Deus. A exemplo do que ouvimos na primeira leitura, quando o Senhor disse que não mais reeditará a sua aliança com Israel, como fez da primeira vez, quando os fez sair do Egito, em vista de quê? Em vista de que essa aliança, inclusive talhada na pedra, ela ainda, por mais importante que seja e capaz de direcionar o coração do povo de Israel, na verdade é primeiro preciso tomar consciência dela, a exemplo do que vimos nas leituras que antecederam as de hoje, quando lá também, numa de nossas leituras, fazíamos menção no capítulo 20 do livro do Êxodo, onde o Senhor concedeu ao povo os mandamentos. Apesar delas serem importantíssimas, elas são iniciais, propedêuticas, começo. Mas depois o Senhor, especialmente como vimos no texto do profeta Jeremias, depois de tê-la tomado conhecida, e mesmo que ela não tenha sido assumida plenamente pelo povo de Israel, assim como nós, por mais que conheçamos e saibamos, às vezes, até de cor os mandamentos da lei de Deus, da lei da igreja, sabemos de cor os sacramentos pelos quais devemos percorrer, reconhecemos as grandes virtudes teologais, reconhecemos sobretudo os grandes mandamentos e ensinamentos de Jesus, mas por que mesmo sabendo, conhecendo, ainda assim falhamos? Como o povo de Deus assim falhou. Porque o Senhor necessita que a realidade do verdadeiro conhecimento da vontade de Deus não seja externa, como muitas vezes descobrimos que é a nossa relação com Deus. Por mais que nós julgamos conhecê-la, quando deparamos com a nossa pequenez, descobrimos que ela ainda parece externa. E o Senhor diz: não, eu preciso que ela seja imprimida em vossas entranhas, e hei de inscrevê-las em seu coração. Propósito de Deus, e esse talvez tenha sido o propósito da Quaresma, quando nós que talvez até nos julgarmos conhecedor de todos os mandamentos de Deus, quando vamos lê-los, descobrimos nossas falhas ali, entre muitas delas, o Senhor diz: sim, mas por quê? Eu preciso que escrever a minha lei é nos vossos corações.
onde lá sim eu serei para vós o teu Deus, e vós sereis para mim o meu povo. E ninguém mais precisará ensinar uns aos outros, por quê? Porque a experiência não será e nem poderá, e é por isso que ela não pode ser externa, superficial, aparente. Ela teve que ser pessoal, íntima. Cada um teve que olhar dentro de si e reconhecer seus próprios pecados, suas próprias falhas, seus próprios erros, para que lá no íntimo de cada um de nós o Senhor pudesse reescrever a aliança de amor conosco, nos fazendo conhecê-la não de forma externa e superficial, mas íntima, pessoal e decididamente como uma experiência de conversão de cada um de nós. Esse é o motivo pelo qual nós nos deparamos com o propósito de sermos como Cristo Jesus. Se Cristo, que ofereceu-se como sacrifício, como vimos na segunda leitura que São Paulo escreveu na carta aos Hebreus, se Cristo que se ofereceu como sacrifício para mostrar-se obediente ao Pai, sendo Filho, assim também nós, para demonstrarmos obediência a Deus, deveremos, como Jesus, também sermos capazes de oferecer também nossa vida, nosso coração, para que o Senhor reescreva nele uma nova história. Reedite em nós sua aliança de vida, de esperança e de salvação. Como foi para aqueles homens que foram ao encontro de Jesus. Esses homens que nem sequer judeus eram. Subindo a Jerusalém, aproximaram-se de Filipe, que era de Betsaida, aqueles homens que eram gregos, e diziam: gostaríamos de ver Jesus, Senhor, se referindo aos seus apóstolos. O que levou aqueles homens a procurarem Jesus e não irem ao templo é porque para São João, Jesus é verdadeiramente o caminho que leva ao Pai, o caminho que leva à reconciliação com Deus, o verdadeiro lugar e a pessoa que permite a verdadeira, sincera adoração, chamando-nos a reconhecer por meio dele que ele é o enviado do Pai. E como ele se oferece ao mundo para a salvação do mundo, assim também nós devemos procurar nos oferecer a Deus como frutos que lhe agradam, deixando de lado a realidade do pecado, reconhecendo em nós a dignidade de filhos e filhas de Deus, e por meio da igreja representada pelos apóstolos André e Filipe, encontrar os caminhos que nos levam a Jesus.